Olá, olá. Olá, olá, paz do Senhor, boa noite, é um prazer. Nós estamos aqui, né, em outra região, aqueles irmãos que já sabem, né, estamos aqui e para fazer o nosso culto de quarta-feira. É um prazer rever os irmãos, tá? Deus te abençoe onde quer que você esteja. Cumprimentamos os irmãos aí em Cristina, cumprimentamos os irmãos aí em Portugal, cumprimentamos Carmo de Minas, cumprimentamos em São Paulo, lá em Taubaté, Maria Alice, já falei Cristina, a Lena em Portugal, o pastor Zé Fernandes aí em Mato Grosso, o pastor Nicodemo em Divinópolis, né, pastor Erlande Lavras, tá? Todos os queridos, vocês moram dentro do nosso coração, tá? Nós vamos estar falando hoje o que a igreja te oferece. Vamos louvar o Senhor com o hino 382, a primeira estrofe, o coro. O hino, o título do hino é Vamos à Igreja. Vamos lá? Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, vem, vem. Vem, sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Oh, glória a Deus, aleluia. É a irmã Elzi, né? Irmã Elzi, um beijo no coração para a senhora, para a irmã Karina, né? Para sua família aí. E Varginha, Deus abençoe. Irmãos, o versículo que eu vou ler está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. O tema da minha mensagem hoje será o que a igreja te oferece, tá? Jesus disse, né, numa reunião que ele fez, ele disse o seguinte, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Irmãos, é o seguinte, primeiro Deus criou o mundo, fez Adão e Eva, Adão respondia pela humanidade, e quando ele caiu, toda a humanidade também ficou caída. Depois do capítulo 6 de Gênesis, vem o dilúvio, Deus preserva o Noé com a sua esposa, seus 3 filhos, as 3 noras, e ele recomeça o mundo de novo, né? O Cão vai povoar a África, o Jafé vai povoar a Europa e o Sem fica ali para povoar a Ásia, né? Os semitas. Inclusive, quando a Bíblia fala que os 3 reis magos foram até Jesus, a gente lá não fala que é 3, mas falam 3 presentes. A gente entende que eram os 3 continentes do mundo, a Europa, a África e a Ásia se dobrando diante de Jesus e reconhecendo o seu senhorio, né? O seu poder, né? Ele como um filho de Deus, como rei. Meus queridos, e agora o povo de Israel, a Bíblia pega aí um longo período de história, porque Deus escolhe Abraão no capítulo 12 de Gênesis, né, como para ele fundar uma nação, para ele começar um novo povo, ali começa o povo de Israel, e Deus assume um compromisso com Israel. Só que o povo de Israel não aceita Jesus, né? O povo vivia com o livro da lei nas mãos, Jesus era o cumprimento, mas eles não aceitam, inclusive eles também não aceitam os profetas, isso também não mudou hoje muito não, tá? Eles também não aceitam nós, os pregadores da verdade, né? Vocês já viram que a verdade a gente coloca em xeque, nunca aceita ela, mas a mentira é fácil de aceitar. Olha quantas seitas estão às nossas voltas, né? E as pessoas até têm uma leitura errada. Elas dizem assim, mas pastor, aquela denominação é muito rica, lá as pessoas têm muita cultura, lá a pessoa tem muito estudo, né? Nada disso é verdade, né? Porque a maioria sempre errou. A maioria errou no deserto,
né? Quando crucificaram Jesus, todo aquele povo uníssono pediram a sua morte, erraram também. Então não vá nessa que é porque é a maioria, porque lá tá cheio. Não pense, né? Porque lá todo mundo tem muito estudo, nada disso. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus tirou as coisas dos sábios para revelar aos pequeninos, né? Então, cuidado com esse negócio, multidão, não sei o quê, né? Então, cuidado com essas medidas. Agora, Jesus vem, ele não é aceito, ele vai criar a igreja. Aqui ele declarou a igreja. Ele tem uma reunião com os discípulos, eu não vou em detalhe, porque eu quero falar das 3 coisas que a igreja te oferece. Mas primeiro, eu quero te falar, quando a Bíblia fala de pedra, ela está falando de Jesus. Quando a Bíblia fala de árvore, ela está falando de gente, de pessoas, né? E quando a Bíblia fala de casa, ela está, na verdade, falando de família. E Jesus disse, tu és Petro, porque em grego, né, Petros, Pedro é pedrinha, fragmento de pedra. Não vê nas construções? A pessoa usa pedra 01, 02 e tal, mas Jesus está dizendo, Pedro, você é fragmento de pedra, mas sobre esta rocha você vai edificar a minha igreja. Olha só, existe na língua portuguesa 6 tipos de pronomes. E aqui é um pronome demonstrativo da primeira pessoa. Jesus disse assim, Pedro, você vai edificar a igreja sobre esta rocha. Era ele. Ele é a rocha. A igreja é fundamentada em cima de Jesus e não em cima de Pedro. Com essa confusão dos pronomes, tem uma igreja aí que diz que a pedra é Pedro. Não, Pedro não é a pedra. Olha só, quando nós vamos aos hospitais, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem é o nosso Salvador? Jesus. Quando nós expulsamos demônios, nós expulsamos no nome de quem? De Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele estava dizendo, Pedro, tu és pedaço de pedra e você vai edificar a igreja sobre esta. Se ele tivesse dito, Pedro, você vai edificar a igreja sobre essa, que é o segundo pronome, o esta se usa para quem está perto, o essa se usa para quem está longe, aquela que está longe de mim, perto da outra, e aquela para quem está longe, de quem fala e de quem ouve. Se eu falar, esta cadeira, ela estiver perto de mim, ela está perto de mim, esta cadeira. Se a cadeira estiver longe de mim e mais perto de quem me ouve, eu digo essa cadeira. Se a pessoa estiver sentada nela, eu digo essa cadeira, e cuidado, ela pode quebrar. Ou se a cadeira estiver longe de mim, que fale de quem me ouve, eu digo aquela cadeira. Se Jesus tivesse dito, Pedro, tu és Petro, e vai edificar a igreja sobre essa rocha, Pedro seria o fundamento da igreja. Mas Pedro não é a rocha da igreja. Jesus é chamado da pedra de esquina. O que é isso? Quando as pessoas iam construir muros, tinha uma pedra nas pontas que amarrava o muro. E Jesus é essa pedra que amarra o muro, né? Da vida espiritual, da construção da igreja, desse edifício invisível. E se ele tivesse dito para Pedro, Pedro, tu és Petro, mas nós vamos edificar a igreja sobre aquela rocha, a rocha estaria fundamentada em cima da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e ele é uma pessoa, tá? Olha, Deus Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa. O que faz uma pessoa ser uma pessoa? É ele ter sentimentos, se entristecer, ficar alegre, né? As coisas que ele sente, a sua personalidade, porque tem pessoas que têm dúvida, né? Não, o Espírito Santo é uma força. Não, não é. É uma pessoa, tá? Pelas qualidades que ele tem. O Jesus vai outra coisa. Esse termo igreja, no grego, as pessoas citam que o termo é eclesia, né? Quando eu estudei, parece que a gente falava eclésia, com acento no segundo eclésia, e alguns falam que é eclesia, né? Eclesia é o seguinte, era um título dado às pessoas que eram votadas para senadores do Sinédrio, que era o poder máximo do povo judeu. Eles eram subjugados por Roma, mas eles tinham o Sinédrio como poder ali, para votar ali as suas leis, tal, os seus costumes, tal, daquela nação que era subjugada. Então, igreja era o seguinte, temos que se dava para quem era eleito para algum cargo público nesse nível, quer dizer, a pessoa é chamada de dentro para fora, né?
de dentro para fora. Por exemplo, o exemplo do barco e do navio, né? Eles foram feitos para viver dentro do mar, mas eles não podem ir na onda do mar, senão eles são submergidos, senão eles são afundados, né? Senão eles vão lá para o fundo do mar. Mas olha só, eu quero te falar 3 coisas que a igreja te oferece. Mas Jesus, no fim, ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Olha quantas coisas já aconteceram contra a igreja. Infelizmente, né, quantos pecados graves, né, pessoas que pertenciam à igreja, quantas pessoas mandou matar, né, mataram quantos homens, John Hus, Jerônimo Savonarola, né, lá na Europa foi queimado, né, quantos homens, o John Hus foi na fogueira também, quantos homens morreram porque proclamaram a fé evangélica, proclamaram a Bíblia, viveram o evangelho, a noite de São Bartolomeu, mataram mais de 70 mil cristãos ali na França. Meus irmãos, e Jesus diz que a porta do inferno não prevalece. O que acontece? O inferno luta, o inferno bate, acontecem as coisas conosco, mas a igreja permanece. Eu me lembro de um pastor amigo que já está na glória. Um dia eu vou encontrá-lo e ele diz que ninguém inódoa, ninguém mancha, ninguém macula a igreja de Jesus. As pessoas se maculam, as pessoas fazem coisas erradas, mas a igreja de Cristo continua a existir. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Mas eu vou lá, 3 coisas que a igreja te oferece. A primeira coisa que a igreja te oferece, a igreja tem a chave que abre a porta da salvação. Olha, instituição nenhuma tem esse poder de te dar a salvação. Cada instituição também lida com uma coisa, né? A escola te dá o conhecimento, te dá a reflexão do conhecimento. O banco te oferece serviços de dinheiro, de recebimento de salário, o cartão para você não andar com dinheiro, né? As transferências de dinheiro. O mundo econômico passa pelo banco, né? O templo do dinheiro. Agora, a única instituição que pode te oferecer a salvação é a igreja. A igreja, né, com a mensagem de Jesus. Só Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele disse isso em João, capítulo 14, versículo 6. Pedro disse lá em Atos, capítulo 4, né, versículo 12, que nenhuma outra salvação debaixo do céu, pelo qual devamos dar o nome a não ser Jesus. Não há outro, né? Só ele, debaixo do céu, pode salvar o homem. A igreja abre a porta da salvação. E outra coisa, o milagre da salvação é o seguinte: você entra numa igreja, ouve um sermão extraído da Bíblia e arrepende dos seus pecados, da sua vida, e você sai dali com o seu nome escrito no livro da vida. Coisa maravilhosa. É lógico que é incompreensível no início da fé, até você ter maturidade, mas você foi salvo. Sabe porque a salvação é um ato. A santificação é um processo. Enquanto você viver, você vai ter que se santificar. Mas se você entrar na igreja, ouvir uma mensagem de salvação, der a sua vida a Jesus, o seu nome já é escrito no livro da vida. Se você, Deus me guarde, sair, for atropelado, acontecer alguma coisa com você, você vai para os céus. Porque a igreja abre a porta da salvação para você. Me lembro agora daquela história de um grande pintor, não sei se foi Leonardo da Vinci. Eu sei que teve um pintor que fez um quadro chamado A Porta do Coração. Ele pintou o coração e no coração ele pintou uma porta. E ele mandou esse quadro para uma galeria, para uma exposição, e ficou observando, né? Os críticos, né, foram lá e tal, e ele ficou lá perto e calado. E um crítico lá deu umas notas negativas para ele, disse que havia erro naquela pintura, naquele desenho. E dali a pouco ele se aproximou perto daquele examinador, tal, daquela banca, e perguntou onde estava o erro. O examinador disse: olha, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma porta que não tem trinco, não tem maçaneta. Aí o pintor disse: não, eu não errei. Eu fiz propositadamente. A porta do coração é a única porta que se abre por dentro. Ninguém consegue arrombar o coração de ninguém. Meu amigo, todas as vezes que um pregador prega como a mim, na verdade eu estou te jogando a chave.
para você, se você quiser abrir o seu coração, se você quiser receber Jesus, se você quiser que Jesus seja o Senhor da sua vida, você que vai ter que abrir por dentro a porta do seu coração, você tem que convidá-lo para entrar no seu coração, você tem que pedir para ele escrever o seu nome no livro da vida, você que tem que fazer isso. Segunda porta, a igreja, ela tem a chave que abre a porta da estabilidade. Olha, qual que é o antônimo de estabilidade? É instabilidade. As pessoas hoje não têm estabilidade no casamento, as pessoas não têm estabilidade no emprego, nós não temos nem estabilidade de vida, né? Nós podemos estar vivos hoje e estar morto amanhã. Mas antigamente as pessoas tinham alguma estabilidade. Um dia me chamaram para orar para um homem que trabalhou na Telemig, quando havia Telemig, durante 20 anos. E ele foi um funcionário dedicado, ele deixou de estar com a família muitas vezes. É óbvio que ele foi gratificado, mas ele, depois quando foi demitido, ele se sentiu traído. O mundo caiu sobre a sua cabeça, né? Ele ficou muito deprimido e me chamaram para orar por ele, eu fui lá orar por ele. Né? Quer dizer, havia estabilidade. O meu pai e o meu sogro entraram nos seus empregos uma vez na vida e aposentaram nos seus empregos. O homem tinha estabilidade no emprego. Hoje não. Hoje a pessoa fica 2 anos no emprego, fica 4 no outro. E como que a gente muda de emprego? Como que a gente muda de formação? Às vezes você faz uma coisa, tem que fazer outro curso, tem que formar em outra coisa. E quantas profissões nós temos? Há uma brincadeira que diz que nós temos 7 profissões e 14 necessidades. Por quê? Porque a necessidade sempre é o dobro das profissões que nós temos, porque as necessidades são muitas. Meu querido, eu quero citar 2 coisas na Bíblia. Eu vou pregar um dia mais especificamente. Jesus disse que 2 homens fizeram 2 casas, um fez em cima da rocha, que é Jesus, e o outro fez sobre a areia, e veio chuva sobre as duas, veio vento do lado e veio enxurrada de baixo. Quer dizer, a nossa família é atacada por cima, de lado e por baixo, com doenças, com desemprego, com muitas coisas, né? É decorrência da vida, isso é inerente à vida. Mas aquela casa que foi feita sobre a areia, ela caiu. E a casa que foi feita sobre a rocha, veio chuva forte, veio tempestade, veio enxurrada, veio vento, e ela não caiu, porque ela tinha sido feita sobre a rocha. Meu querido, isso é estabilidade. O crente pode sofrer mesmo que ele sofra perdas, mas acontece um milagre da restauração, do levantamento. Deus está conosco, a casa não cai. Eu quero citar só mais uma coisa sobre a questão da estabilidade. A Bíblia diz que em Sunem, né, havia uma sunamita, né, quem nasce em Sunem é sunamita, né? A Bíblia não fala do nome. A mulher, né, não nos fala o nome de muitas mulheres na Bíblia. Eu não vou explicar agora por quê. Essa mulher tinha um marido que era fazendeiro, era bem de situação, e ela ficava observando o profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias, grandes profetas. Profetas, homens de muita comunhão com Deus. E ela um dia chamou o marido havia acabado de almoçar, estava na varanda, a casa ficava no alto, ela chamou o marido e disse: vem cá, meu amor, vem cá, bem. Tá vendo aquele homem que passa ali? Ele é um santo homem de Deus, quer dizer, eu já observei. A mulher, quando diz que ela tem um 6º sentido, a mulher tem percepções que os homens não têm realmente. Às vezes a mulher aconselha o marido: bem, não faça esse negócio. E ela tem razão. Às vezes a mulher diz: bem, eu estou sentindo isso. E às vezes, na maioria das vezes, ela tem razão, ela tem, acho que, um sentido a mais de percepção. Porque nós temos 5 sentidos, mas a mulher parece que tem um sentido a mais. Não vê a amizade dos filhos, não vê a namorada, o namorado dos filhos, né? Só que às vezes a pessoa não ouve, elas são livres, não ouve, né? E a gente não pode falar nada depois que as coisas acontecem, a gente tem que falar antes. E o marido ouviu a esposa, ela falou: vamos construir uma suíte para ele aqui, porque eu vejo que ele vem e fica aí no hotel, fica na pensão, quer dizer, ele tem gastos, né? Vamos acolhê-lo. E aí o homem mandou fazer uma suíte, né? Um quarto com banheiro, não havia energia elétrica, pôs um candelabro e pôs uma mesa para ele estudar, né? E a mulher, o marido, a esposa fizeram assim, né? Colocaram um piso, pintaram,
né? Fizeram da melhor maneira possível e ela chamou o profeta e falou pro profeta, olha, esse quarto aqui é seu, essa suíte aqui é sua. E ele perguntou para ela se ela tinha falta de alguma coisa. E ela disse, não, eu sou uma mulher feliz, realizada. Aí o moço que auxiliava ele falou, olha, ela não tem filho. Aí ele falou, olha, daqui 12 meses você vai segurar uma criança no colo. Porque ninguém ganha de Deus em dar. Tudo que você der na obra de Deus, tudo que você fizer para o reino de Deus, ele vai fazer questão de te abençoar e de te dar muitas vezes mais. Aí ela, dali 12 meses, tinha uma criança mesmo no colo, um menino, o menino cresceu, o menino estava adolescente, estava com 12 anos, um dia foi para a lavoura com o pai, passou mal, falou, papai, eu tô com uma dor no peito, né? E vai lá correndo sua mãe. E o menino chegou lá e morreu. Não sei se foi um infarto, parece que foi um infarto. A mãe pegou com muita fé, ela não pôs um sofá, ela não pôs numa mesa, ela foi lá e pôs o menino na cama. Que coisa, né? Será que ela tinha uma fé extraordinária? Ela chegou lá no marido e pediu para o marido uma carroça para levar até o profeta. O marido perguntou se está tudo bem. Ela não falou que não estava bem, ela disse está tudo bem. Ela foi, aí o profeta a viu de longe, mandou o moço recebê-la, perguntou se ela estava bem, ela disse que estava. Mas quando ela chegou na frente do profeta, ela chorou. Ela dobrou o joelho e chorou. Sabe o que é? Nós não saímos por aí contando a nossa vida, nós não saímos por aí contando o que vai na nossa intimidade. Até para as pessoas, para a gente contar, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Quem a gente escolhe para ser nosso conselheiro, porque a vida tem suas complicações e suas dificuldades. A gente não sabe realmente quem quer o nosso bem, né? As pessoas têm uma facilidade muito grande para desejar o mal para as outras. E aí o homem conversou com ela, falou que aconteceu um milagre, mandou o menino ir lá, entregou o cajado dele, o bordão dele na mão do menino, e ela falou, vamos lá, o senhor. E ele foi, e ele deitou sempre o garoto, ele deitou sobre o garoto e orou. E o menino ressuscitou. Quem serve a Jesus tem estabilidade. Eu estava falando com a minha esposa e conversando com muita gente, eu acredito que muito infarto que está havendo, porque para mim está acima da média, é por causa da pressão do coronavírus. A pessoa está com tanto medo que morre de infarto. Eu acho que tem pessoas que estão morrendo assim. Terceira chave que a igreja, né, a porta que a igreja te oferece, porque isso é através da igreja. A igreja tem a chave que abre os segredos dos mistérios divinos. Uai, meu irmão, como se chama isso? Pastor, como se chama isso? Isso se chama-se a oração. O maior segredo que Jesus contou para nós foi sobre a oração. Olha, eu me lembro, né? Fui fazer um casamento em Brasília, me levaram para conhecer o palácio, o palácio onde morava o presidente da República, o Palácio da Alvorada, né? No domingo, eu fiz um casamento lá na sexta, fiquei lá até segunda-feira. No domingo fomos fazer um tour pela cidade, conheci a Praça dos Três Poderes, fui até o Palácio da Alvorada. Cheguei lá, vi que tem um córrego, tem lá uma sentinela, né? Tem ali muita gente guardando, fica longe da entrada para ninguém chegar perto do presidente. Eu fiquei pensando ali, era um presidente já uns 4 mandatos atrás, e eu falei assim, poxa, talvez eu nunca vá chegar perto de um presidente. Irmãos, isso é um mistério. Imagina, eu não chegarei perto de alguns homens que têm poder nessa terra. Mas imagina, você dobra o joelho e fala com Deus, que tem a sua vida nas palmas das mãos. Ou que tem a vida na palma da mão dele. Se Deus falar que alguém vai anoitecer e não vai amanhecer, não vai mesmo. Se a medicina falar que a pessoa vai anoitecer e não vai, pode acontecer dela amanhecer. Porque o mundo faz previsões e Deus faz provisão. Se prevê que não vai chover e Deus manda chover e chove. Né? Quantas coisas que a gente diz que vai dar pique, a nossa vida, a gente pensa que estamos no fim, mas não acontece nada daquilo. Olha, a oração, ela atravessa o infinito. Tem histórias magníficas na Bíblia sobre a oração. A oração de Daniel.
Eu me lembro aqui da oração de Elias, quando Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Foram 850 profetas. Ele fez um desafio para se encontrar no Monte Carmelo. E o Deus que respondesse com fogo, esse era Deus. E a pessoa que, aquele desafio era o seguinte: se os deuses lá, desses homens, né, que adoravam Acera e outros deuses, iam matar o profeta Elias, mas se o Deus dele respondesse com fogo, ele mataria todos esses profetas. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Eles marcaram, encontraram 5 horas da manhã, fizeram um altar e tudo mais, e ficaram, Elias deu para eles a prioridade deles ficar orando primeiro, e eles ficaram orando, e eles viam que não respondia, eles começaram a se cortar, né, a cortar, a gritar, e Elias começou até, né, mexer com eles, ironicamente, diz: talvez o seu Deus está no banheiro. Uma tradução da Bíblia diz isso: talvez ele está no banheiro, não pode ouvir, talvez ele viajou e não avisou vocês, esse é o Deus que vocês servem. Quando foi meio-dia, chegou a hora de Elias, ele mandou consertar o altar, mandou colocar água. Agora vocês vê, se o cara vai pedir fogo, tá pondo água. Geralmente a água apaga fogo, dependendo do fogo a água apaga, dependendo não apaga. Ele mandou colocar água nas canaletas, ele dobrou o joelho, sabe o que ele disse, a oração dele? Senhor meu Deus, manda fogo para que este povo saiba que existe um Deus em Israel. Elias não disse manda fogo para que saiba que tem um profeta, não. Ele diz manda fogo para que esse povo saiba que tem um Deus aqui. Tem um Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Meus queridos, né, as pessoas não param para orar. Não, olha, aquele livro Os Heróis da Fé, Orlando Boyer, fala de heróis, de homens que viveram para Deus. O pai de John Wesley, o pastor Samuel Wesley, orava 13 horas por dia. Hoje, o televisor, né, a internet, o celular, não deixa a gente orar, né? E a gente fica 3, 4, 5 horas na frente da TV e não fica nem uma hora. Jesus falou para os discípulos: mas nem uma hora vocês podem orar comigo, nem uma hora. Martim Lutero, quando tinha muitos problemas para resolver, ele orava 1 hora cada manhã. Quando ele tinha mais problemas daquele dia, ele levantava mais cedo para orar 2. Porque ele entendia, né, que sem a ajuda de Deus a gente não resolve os problemas. Meus irmãos, a igreja, ela tem a chave que abre a porta da salvação. A igreja tem a chave que abre a porta da estabilidade. E a igreja tem a chave que abre a porta dos mistérios divinos, né? Jesus deu a oração do Pai Nosso, a oração modelo, né? Ele mandou que orássemos sempre. Ele mandou que orássemos no nome dele. Outra coisa, a oração é o cheque, é a oração, né? Você faz os valores e o nome está assinado por Jesus. Eu vou terminando contando aquela história, o doutor Samuel Doctori, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, o ouvi várias vezes. O doutor Samuel Doctori disse que estava na Casa Branca, nos Estados Unidos, e o vice-presidente, num café da manhã, o vice-presidente daquela época foi fazer uma oração, e eles fecharam os olhos. E a oração foi muito bonita, mas o vice-presidente da República terminou a oração abruptamente, sem citar o nome de Jesus. Daqui a pouco eles abriram os olhos, Samuel ficou olhando, viu que ele tinha um papel na mão, quer dizer, alguém escreveu. Quando algo é escrito, não é oração também, é reza, né? Oração é algo espontâneo. Senhor, obrigado por esse almoço, obrigado por essa noite de sono. Isso é oração, em nome de Jesus. E aí o Samuel era muito perspicaz, né? Era o Billy Graham do Ocidente, do Oriente, né? Ele chegou perto de uma pessoa naquelas rodinhas, ele chegou e perguntou: escuta, se uma pessoa te der um cheque de $100 mil sem assinatura, quanto vale? A pessoa disse: não vale nada. Samuel perguntou: se uma pessoa te der um cheque de $200 mil sem assinatura, quanto que vale? A pessoa disse: não vale nada. Então ele falou: toda oração que não se termina em nome de Jesus, ela também não vale nada. Olha, vou estar orando. Querido Deus e Pai, abençoe aqueles que ouvirem esta mensagem, abençoa, Senhor, todos aqueles que pertencem à raça humana, abençoa o meu semelhante.
seja ele, Senhor, da origem que for, seja ele da nação que for, seja ele do segmento cristão, religioso que for, seja ele do pensamento que ele tiver, mas que ele possa permitir que a Bíblia seja lida para ele, que ele ouça a palavra de Deus. Eu te agradeço por esta noite, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão felizes também, aqueles que estão completando mais um ano de vida. Eu entrego nas tuas mãos, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.